Parece que não há nada de anormal no país, que nós estamos vivendo a normalidade. Estamos aqui fazendo uma sabatina de alguém que vai para o CNMP, novamente, ser reconduzido, e perguntando sobre questões triviais do dia a dia, importantes, é claro, mas não essenciais. Obviamente que tiveram aqui, tanto por parte do senador Lindbergh como do senador Requião, falas mais políticas sobre o momento. Mas eu acho que essa comissão teria que suspender essa sabatina. E a CCJ teria que discutir um momento grave que nós estamos passando no país. Nós estamos vivendo uma deterioração do regime democrático brasileiro, das relações institucionais, das funções dos poderes da República. E estamos agindo como se nada tivesse acontecido. Ontem a Rede Globo de televisão chegou a uma posição escandalosa de ler um Twitter do general Vilas Boas e, através da publicização desse Twitter e da forma como ela utilizou, pedir e pressionar o Supremo Tribunal Federal que não vote um habeas corpus do presidente Lula. Aliás, pressionar a sociedade brasileira, dizer à sociedade brasileira que nós corremos um risco, ou podemos correr um risco, de ter uma intervenção militar. Isso é um escândalo. Nós já vivemos isso em 64. É só pegar a primeira página do Globo, de um dos dias de abril, em que manifestou apoio à intervenção militar. Será que nós vamos viver isso de novo? E o Congresso Nacional vai olhar isso como se nada tivesse acontecendo no país? Será que vai precisar uma ação mais contundente contra o Congresso Nacional? Porque a criminalização da política já está dada. Hoje, para a sociedade brasileira, nenhum político presta. Se fizer uma enquete hoje no Brasil para fechar o Congresso Nacional será fechado. Nós sabemos as consequências que isso leva. Nós vamos permitir que isso aconteça? E vamos ficar aqui discutindo como se nada tivesse ocorrendo no Brasil de gravidade? O que nós assistimos ontem no Jornal Nacional, em 23 minutos do Jornal Nacional, de pressão em cima do Supremo Tribunal Federal para que não vote o habeas corpus do presidente Lula, é injustificável. É uma ameaça à democracia e à sociedade brasileira. Chegaram ao cúmulo de encerrar lendo essa nota, lendo um Twitter. Eu quero concordar aqui com o senador Requião, embora eu quero dizer ao senador Requião o seguinte: não há justificativa, senador Requião, das Forças Armadas terem posicionamento político sobre posições de qualquer dos poderes, nem sobre posições do Supremo Tribunal Federal, nem sobre posições do Executivo. As Forças Armadas têm o seu papel constitucional definido. Então, o que eu posso concordar com o general Vilas Boas, primeiro, é que nós combatemos a impunidade e não teve governo nesse país que mais fez para combater a corrupção e a impunidade. Eu desafio qualquer membro da CCJ aqui, do Poder Judiciário, do Ministério Público, a dizer qual foi o governo que mandou mais leis para o Congresso Nacional para combater a impunidade e a corrupção. Foram os governos do PT, que deu autonomia ao Ministério Público, que deu autonomia à Polícia Federal, que colocou realmente condições para que fizessem as investigações. Não tem. A lei do colarinho branco foi votada no governo do presidente Lula. A lei da organização criminosa foi votada no governo do presidente Lula. Nós tivemos importantes ações para a transparência no governo do presidente Lula, o portal da transparência, a lei de acesso à informação. Então, quanto a isso, nós concordamos com o general Vilas Boas. Nós queremos combater a impunidade e a corrupção e respeitamos a Constituição. Então, é importante que as Forças Armadas tenham claro que o respeito à Constituição é, inclusive, elas respeitarem e exercerem o papel que a Constituição lhes estabelece, que é resguardar o território nacional, a nossa soberania, o mar territorial, o espaço aéreo. É isso que estabelece para as Forças Armadas. E é importante que no respeito à Constituição também esteja a ampla defesa. O inciso 57 do artigo 5º, como dito aqui, é a cláusula pétrea da Constituição. Ninguém será condenado se não trânsito em julgado de última instância. Qual é a última instância, senão o Supremo Tribunal Federal? A votação que o Supremo fez lá atrás, em 2016, dizia: poderá ter prisão em segunda instância. E mesmo assim, ela foi numa votação apertada. E hoje, muita gente questiona. Quer dizer, colocaram o habeas corpus do presidente Lula sem antes ter decidido uma questão que deveria ter sido decidida pelo Supremo Tribunal, que é a ação direta de constitucionalidade. Aí nós estamos vivendo esse clima no Brasil.
É um absurdo o que está se dando nesse país hoje. Nós estamos vivendo uma data que é muito significativa para a nossa democracia. Se nós não tivermos consciência disso, e se o Congresso Nacional não fizer essa discussão, daqui a pouco vem aqui apagar as luzes, como nós já vimos. E aí não adianta gritar, porque aí a sociedade brasileira já achou que tem que apagar as luzes do Congresso Nacional, sim, e achou que o Congresso Nacional não vale para nada. Então, ou a gente reage e a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares, ou nós vamos reviver 64. Pode ser que num modelito diferente, sem os tanques nas ruas, mas nós vamos reviver. É muito grave o que aconteceu ontem, é muito grave o que a Rede Globo fez. Nós temos que votar aqui um repúdio ao que foi o Jornal Nacional ontem. Um repúdio. E temos que votar aqui, sim, uma moção, uma resolução, seja qualquer coisa, de que a Constituição tem que ser preservada, que o papel do Supremo Tribunal Federal é ser guardião da Carta Magna e não tentar interpretações. É isso que está em jogo no Brasil. Por isso, doutor Walter, é importante que a gente se manifeste aqui. É importante saber sua opinião sobre várias questões, mas no dia de hoje é importante que a gente grite aqui dentro do Congresso Nacional sobre o que está acontecendo. O habeas corpus do presidente Lula pode ser um divisor de águas nesse processo. Eu espero que seja, por 2 motivos. O primeiro é porque o presidente é inocente. Foi condenado pelo TRF4 sem provas, ou melhor, sem crime. Até hoje eu estou me perguntando qual é o crime do presidente Lula naquele processo. Se é corrupção passiva, aonde está o benefício dado ao OAS? Se é corrupção passiva, cadê a posse ou a propriedade do apartamento que dizem que ele recebeu? Em processo penal você tem que ter objetividade e não teve. O presidente Lula foi condenado pelo PowerPoint do Dallagnol, muito bem aqui explicitado pelo senador Requião. Portanto, é um direito dele ter esse habeas corpus julgado hoje e ter esse habeas corpus concedido. Porque ele é inocente e tem direito pela Constituição, como qualquer cidadão desse país, de levar à última instância a sua defesa. Segundo, porque esse habeas corpus, ao ser decidido antes da ação direta de inconstitucionalidade, ele vai sim firmar posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em defesa ou em contrariedade à Constituição Federal. E nós queremos que seja em defesa. Eu quero lamentar o movimento dos juízes desse país, o movimento dos promotores desse país, do Ministério Público, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que se posicione contra a Constituição. Não é possível que magistrados que têm que observar a legislação, as regras a que estão submetidos, façam um movimento político. Ninguém é contra qualquer um fazer um movimento político. Mas então, como disse o senador Requião, venha para a seara política. Se candidate. Se candidate e faça um embate. Porque é muito fácil você estar protegido por um concurso público, onde você tem a vitalicidade do cargo, você emitir suas opiniões. É muito fácil. Eu vi um Twitter agora do ex-procurador Rodrigo Janot, que, aliás, correto do ponto de vista do que nós estamos vivendo, fazendo um alerta que nós podemos voltar a uma situação de 64. Mas eu quero dizer que o senhor Rodrigo Janot é responsável também pela situação que nós estamos vivendo hoje no país, pela forma irresponsável como o Ministério Público tocou vários processos da Lava Jato. E é responsável também pelas entrevistas que deu no meio de comunicação, levando ao ódio, levando a um punitivismo, sem ter provas, achando que falando contra a corrupção e dizendo que todos os políticos são corruptos sem fazer a diferenciação, nós íamos levar esse país à redenção. O problema desse país não é o mecanismo do Padilha e da Netflix, não. O problema desse país, infelizmente, são as oligarquias, a cultura escravocrata, o sistema financeiro, o rentismo, que, aliás, dá guarida à corrupção desde que esse país foi fundado. Agora, o que me estarrece é que, geralmente, quando você tem um governo de esquerda, popular e progressista, as forças do fascismo e do atraso se empoderam da bandeira de combate à corrupção. Foi assim em 22 na Itália, assim em 33 na Alemanha, assim em 64 no Brasil. E nós vamos deixar ser assim em 18 no Brasil de novo? Eu quero fazer um apelo a essa comissão. Nós temos que suspender essa sabatina e discutir o que efetivamente está acontecendo no Brasil. E mais do que isso, nós temos que levar hoje ao plenário do Senado um projeto de resolução, uma manifestação do Congresso Nacional contra o que aconteceu ontem no Jornal Nacional da Rede Globo, sob pena de logo nós estarmos assistindo o encerramento dos trabalhos desse Congresso e o apagar das luzes do Congresso Nacional, como nós já vimos na história.